Glória a Deus, pode se sentar. Tudo bem com vocês, meninas valentes? Ai, ai. Sabe o que é maravilhoso? Que quando parece que está dando tudo errado, está dando tudo certo. Nas mãos de Deus é assim que acontece. Quando nós pertencemos ao Senhor, não se preocupe com nada a não ser ficar no lugar da obediência. Né? Obedeça ao Senhor. E o mais Ele vai fazer. Se a gente precisar de fazer 10 cultos, vamos embora. Eles podem impedir da gente funcionar um culto. Então, em vez de um, vai ser 12. Amém? É para varar a noite aí fazendo vigília. Né? Nem que seja de 30 em 30, 50 em 50. Vamos até o Senhor ser dignificado, honrado, adorado no nosso meio, porque Ele é digno eternamente. Nós precisamos de aprender a viver o tempo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, e nós vamos ler do verso 22 ao verso 27. Antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria só fazer um rápido apanhado. Deus cria todas as coisas, cria o homem à sua imagem e semelhança. A queda entra, tira o homem da presença do Senhor. E a impiedade se multiplica muitíssimo. Deus reinicia, salva Noé e sua família. Reinicia através de Noé. Mas a maldade já havia entrado na existência humana. A impiedade se multiplica novamente. Deus então chama um homem, Abraão, e inicia em Abraão o seu plano de redenção. Quando Deus chama Abraão e promete a ele uma herança, né? Descendência mais numerosa do que a areia da praia, do que as estrelas do céu. Deus não estava falando apenas do povo de Israel, mas certamente já estava falando também da descendência que foi suscitada a Abraão através de Ismael, o seu povo eleito, a quem ele chamou de Israel, Jacó transformado em Israel, e ele estava falando também de cada um de nós, feitos filhos em Jesus Cristo. Fomos enxertados, né, através de Jesus Cristo. Então, certamente, um povo descendente de Abraão, mais numeroso do que a areia da praia e as estrelas do céu. E quando Deus chama Abraão, Deus falou a Abraão que iria suscitar dele uma descendência, um povo específico. E aí sim Deus está se referindo a Isaac e ao povo Isaac, Jacó, né? Então Abraão, Isaac e Jacó, de Jacó, as 12 tribos, né? E que esse povo vindo de Isaac iria ser levado ao Egito como escravo. Então, muito antes disso acontecer, Deus já disse a Abraão que a descendência dele seria cativa no Egito. Eles não chegam no Egito como cativos. Eles chegam porque Deus levanta José como governador do Egito. Aí, através de um sonho, Deus revela a José a fome que estava de sobrevir sobre a terra. E José, então, previne Faraó dos 7 anos de fartura e depois dos 7 anos de miséria. Faraó se prepara e o Egito se torna, então, um celeiro para o mundo daquela época. Então, Abraão sai da sua terra. Jacó sai da sua terra com seus filhos e desce ao Egito, onde o seu filho caçula está estabelecido como, quase caçula, né? Depois de José tem Benjamim, está estabelecido como governador. E ali eles ficam, gozando de privilégios como parentes do governador. Só que os anos passam, aquela descendência toda morre, e o povo se multiplica muitíssimo, de acordo com aquilo que Deus havia prometido a Abraão.
E Faraó passa a temer aquele povo, e aquele povo é escravizado e oprimido no Egito. Deus intervém com mão firme e forte, levanta Moisés como libertador desse povo, tira esse povo do Egito, exatamente como ele prometeu a Abraão que faria. E assim que o Senhor tira o povo do Egito, o que ele faz? Enquanto Deus está tirando o povo do Egito, Deus está executando juízo sobre o Egito. Então, as 10 pragas do Egito se relacionam a juízo sobre 10 divindades egípcias. Cada praga do Egito está correlacionada com um deus egípcio. E no final, a última praga toca o próprio Deus, Faraó, porque Faraó é tido como uma divindade no Egito. E Deus toca no primogênito de Faraó, executando juízo. Então, quer dizer, todos aqueles anos, o povo de Deus estava na terra. E os egípcios não se arrependeram da sua idolatria e dos seus pecados. Então, Deus vem com juízo, executa o juízo, tira o povo do Egito. E quando Deus tira o povo do Egito, Deus leva o povo para o Sinai. Por que Deus leva o povo para o Sinai? Para ensinar ao povo dele como eles deveriam viver para ele. Por quê? O povo havia passado muitos anos no Egito. 400 anos é muita coisa, gente. É muita gente que viveu e morreu nesses 400 anos. Então, a história de Abraão, Isaac e Jacó era conhecida certamente do povo hebreu. Mas também havia muita contaminação dos deuses da terra. Eles estavam tão acostumados com a idolatria, já era um lugar tão comum para eles, que quando Moisés demora lá em cima do Monte Sinai, o que eles fazem? Um bezerro de ouro. Porque eles estavam acostumados com esse contexto de idolatria, de ídolos, de imagens. Então eles construíram uma imagem para o Deus de Israel. Eu falei assim, esse aqui agora que vai ser o nosso Deus. O Deus de Israel é esse bezerro aqui, ó. E Deus vem com a sua ira. Mas antes desse episódio, quando eles estão a caminho, quando eles estão se colocando a caminho do Sinai, onde Deus ia se apresentar, por isso que os 10 mandamentos começam com Deus se apresentando. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Deus tirou o seu povo do Egito e agora precisava de tirar o Egito de dentro do seu povo. Então ele leva o povo para o Sinai, e ali no Sinai iria dar a eles estatutos e mandamentos que ia então moderar a vida que eles deveriam viver, porque a lei, ela denuncia o nosso estado de queda. A lei é aquele prumo que vem para mostrar como é que nós somos imperfeitos, e mesmo tentando cumprir a lei, a gente não consegue. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo, para que ele cumprisse toda a lei e nos conectasse a Deus pela graça. Muito bem, mas antes, então nós estamos nesse intervalo. Deus tira o povo do Egito e está levando eles para o Sinai. Mas antes de chegar no Sinai, eles atravessam o Mar Vermelho. Você se lembra desse episódio? E ali então, Deus sepulta no mar Faraó e seus soldados. Ok? Eles saem do mar e eles celebram Miriam pega o tamborim e sai dançando no meio das mulheres e falando, cantando aquilo que Deus tinha acabado de fazer, algo extraordinário tinha acabado de acontecer. E quando eu olho para essa história, eu fico pensando, meu Deus, que coisa doida. Quando você vai ler na história, a trajetória do povo de Israel no deserto, você fala assim, que povo louco que é esse, gente? Um dia o mar abre. O mar abriu. Uns estudiosos dizem que um vento soprou e empurrou o mar para lá, tipo um tsunami, que é um evento que acontece. E acontece mesmo, há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente viu o mar recuando no Chile. Parecia um tsunami, porque o tsunami é isso, o mar recua, corre e procura um lugar alto. Mas nesse caso não era um tsunami, o mar recua mesmo. E ficou assim uns 3 dias sem voltar. Depois ele foi voltando aos poucos, uma coisa louca. E eles falam que esse episódio é um vento que sopra lá, os barcos ficaram até encalhados. Coisa muito louca. E eles falam que esse foi o mesmo episódio que aconteceu. Eu não sei que episódio que foi, só sei que foi Deus que fez o povo passar a pés secos. Estou interessado em detalhes. Estou interessado que Deus é que manda o vento soprar para lá, soprar para cá, sossega o vento. Ele manda em tudo.
E aí, eles estão saindo do mar, gente, que coisa extraordinária. Quando sai do mar, aí nós chegamos aqui onde que a gente está nesse texto bíblico. A partir do verso 22 do capítulo 15 de Êxodo. Depois de quê? Eles acabaram de sair do mar e celebrar o nome do Senhor. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Zur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Essa é a razão pelo qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhe deu leis e ordenanças e os pôs à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Olha que interessante isso. Eles acabaram de sair do mar. Eles viram o juízo de Deus sendo executado no Egito. Eles viram as primeiras 3 pragas. O povo de Israel passou junto com os egípcios. Então o que assolou os egípcios também assolou os hebreus. Mas a partir da 4ª praga, o povo de Deus foi preservado e os egípcios sofreram o dano. E para eles não sofrerem a última praga, né, que foi da morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem específica, né, de como eles deveriam celebrar a Páscoa, marcar os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, já como uma antecipação. Gente, a Bíblia é cheia desses episódios. Quem fala que o Antigo Testamento é desconectado da Bíblia e não serve mais para hoje, não entendeu nada. A Bíblia profetiza, o Antigo Testamento profetiza, o Novo Testamento cumpre. Eles estão interligados. Quando Jesus se refere às Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. O Novo estava em curso, o Novo estava sendo escrito. Quando o apóstolo Paulo fala das Escrituras, ele se refere ao Antigo Testamento. Então, não aceitem essa história de que o Antigo Testamento não é para hoje. Todo o tempo você vê o Antigo Testamento apontando para aquilo que Deus estava para fazer. E aqui é mais um desses episódios. Quando a Páscoa é celebrada, os umbrais das portas é tingido de sangue, a morte do Cordeiro Pascal, representando a libertação do povo de um mundo de servidão, escravidão e opressão, a libertação da morte. Antes disso, já tinha acontecido um sinal também em Isaac. Quando Isaac sobe o monte com Abraão, quem subiu carregando o lenho nas costas? Isaac. Ele estava subindo a montanha, carregando o lenho para ser imolado. Exatamente como Abraão estava oferecendo o seu filho único, o próprio Deus estava para oferecer o seu filho único, que também subiria uma montanha, carregando o lenho, mas ele seria também o cordeiro. Ele seria o filho e também o cordeiro. Então, gente, quando a gente lê as Escrituras, a gente fica fascinado como que a palavra ela é toda costurada, toda interligada, como ela profetiza e cumpre com milhares de anos, um livro sobrenatural. Escrito por 40 autores diferentes, num espaço de 1.500 anos, e profecias feitas 400 anos antes, se cumprindo. O que Deus falou com Abraão, muitos e muitos anos depois, cumprido no povo no Egito, Deus interfere, é fascinante. Então leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração,
faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E aí eu fiquei olhando, meu Deus, como é que acontece isso tudo? Só tira o povo. E eles estão reclamando porque está faltando água. Que povo obstinado. Que povo rebelde. Aí Moisés demora no monte. Aí já faz um ídolo. Povo doido. Aí está caindo maná do céu. A gente quer codernizes. Povo insatisfeito. Meu Deus, por que essa história está na Bíblia? Fuzila logo esse povo. O Espírito Santo fala assim, vocês são iguaizinhos. Eu faço milagre na sua vida numa semana, Helena. Na outra semana você está fraquejando e duvidando que eu sou capaz de fazer. Esse povo são vocês. Essa história está aí para vocês se identificarem e não caírem nos mesmos buracos. Vocês são tudo feito do mesmo material. Vocês são inclinados à idolatria. Vocês são inclinados à murmuração. E eu quero dar para vocês um outro destino. E essa jornada que a gente está atravessando aqui, gente, é o deserto. Essa vida é o deserto. Tem coluna de fogo para nos aquecer à noite, porque Deus é um Pai amoroso. Tem uma coluna, uma nuvem que nos segue durante o dia para que o sol não judie demasiadamente da gente. Tem pão do céu que é liberado sobre nós, todos os dias o Senhor cuida de nós. E nós estamos indo para Canaã, para a terra que mana leite e mel. Porque o Senhor nos prometeu entrada na terra. E nós não vamos confiados no nosso mérito, nós vamos confiados naquilo que o Senhor está nos prometendo. Então tem tantas similaridades. A história do povo de Israel é a nossa história, é a trajetória humana. E aí Deus, no caminho para o Sinai, ele falta água. E eles já começam a se indispor contra Moisés. E você vai ver esse episódio se acontecendo muitas vezes. Deus usa Moisés, Deus se revela através de Moisés. O próprio Deus diz que Moisés é o cara mais paciente da face da terra. Mas o povo vira e mexe, se voltava contra Deus, se voltava contra Moisés, se rebelava. É uma história de vai e vem, vai e vem, vai e vem, igualzinho a gente. E aí, Deus leva esse povo para Mara. Como é que você leva uma pessoa, um grupo de pessoas, um grupo grande, né, gente? Vale lembrar que era um exército no deserto. Com sede, 3 dias sem água. Quer dizer, já estava todo mundo caindo pelas tabelas. Aí encontrou uma fonte, achou a fonte. E a fonte é amarga. Remédio amargo cura. A gente não quer saber de amargor, não. A gente não quer saber de nada que difícil de descer na goela. Mas muitas vezes o remédio bom, remédio que cura, é remédio amargo. E Deus levou eles a Mara não por acidente, mas para mais uma vez manifestar a ele o seu poder de curar águas mortais e transformá-las em águas potáveis. E de prometer para o povo, de fazer uma promessa para o povo. Ele os colocou à prova, é o que o texto diz para a gente. Ele levou eles ali para Mara para os colocar à prova. E para falar, olha, se vocês ouvirem o que eu estou ensinando para vocês, se vocês andarem nos meus estatutos, se vocês obedecerem, confiarem nos meus mandamentos, eu não vou permitir as doenças que eu permiti sobre os egípcios, eu não vou vir com juízo sobre vocês. Mas eu os curarei, eu sou o seu Deus, eu quero te curar. Então ali foi a primeira etapa rumo ao Sinai. Gente, é tão lindo que Deus ele vai caminhando com a gente na medida da nossa capacidade. Deus não trata tudo de uma vez, porque se tratar tudo de uma vez, a gente morre. Então ele vai nos conduzindo a vales e montanhas, vales e montanhas, vales e montanhas. A gente começa a ficar metidinho, com o nariz empinado, tupete grande. Ele fala, filha, vem com o papai. Ó, tia no vale. Vamos passar pelo vale. Vão passando pela prova, dando glória a Deus. Ou seja, eu vou com você, mas você vai para o vale. Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, mas você vai para o vale, porque o vale é didático. Mara é didático.
Então o povo já estava se achando, saímos do Egito, passamos o Mar Vermelho, nós somos um povo preferido de Deus. Daqui a pouco faltou água. Ó vida, ó céus, ó azar. E você vai vendo, gente, lendo a história do povo, você vai vendo que isso vai se repetindo. Ai, que saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Ah, vai pro inferno. Né? Pessoa saiu do buraco, era escravo, vivia como escravo, oprimido, nem filho podia ter, que senão matava seus filhos. Ah, que saudade. Gente, aí você vê que Moisés era o homem que... Se é eu, falava, volta então, vai com Deus. Deixa em paz, deixa eu liderar esse povo, não atrapalha não. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E aí Deus mostra para Moisés um arbusto. Fala, coloca na água, Moisés. Moisés coloca o arbusto na água. A água se torna potável. O povo bebe. Para de reclamar. E aí o Senhor dá o hashtag fica a dica. Para de reclamar. Se vocês derem atenção ao Senhor. Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova. Será que nós damos atenção ao Senhor? Será que o Senhor tem toda a nossa atenção na hora do caos? A gente gosta de cantar, né? Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. É lindo de cantar isso. Mas normalmente quando o mundo está caindo ao redor, você está com a boca reganhada. Por que aconteceu? Porque não tem água. A vida está ruim. Por que o Covid? Por que eles querem fechar a igreja? Né? Deus está falando para você. Fica comigo, me dá atenção. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança para mim. É isso aí. Mas será que nós temos dado atenção para Deus, gente? Você fica dando atenção dos cachorros latindo, do vizinho reclamando, da sua situação financeira. O que está capturando a sua atenção? O que está tomando lugar que só Deus deveria ocupar no seu coração? E quando você dá atenção para outras pessoas, outras coisas, outras circunstâncias, ao invés de Deus, o nome disso é idolatria. Ou Deus se assenta no trono e tudo gira em torno dele, ou você vai colocar outro Deus no lugar. O seu problema vira Deus, o dinheiro vira Deus. O seu ego vira Deus. E a sua atenção está totalmente difusa. E Deus está falando claro aqui. Vocês estão concentrados em quê? Na água que está faltando? Se vocês tiverem a sua atenção em mim, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova. Hoje a gente quer ser aprovado por todo mundo, mas a gente não está muito interessado sobre a opinião que Deus tem a nosso respeito, não. E era a única que deveria importar. A única opinião que deveria nos importar é: Deus aprova isso que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo glorifica o nome de Deus? Isso que eu estou fazendo exalta o nome do Senhor? Isso, a maneira como eu estou vivendo, aponta para Deus, revela a Deus, manifesta a Deus, abençoa o próximo? Gente, a gente está vivendo um evangelho totalmente ególatra. É o tempo da idolatria do ego. É um Deus servo. É um Deus que me mima, um Deus que faz o que eu quero. O evangelho é aquele evangelho que tem que se moldar a mim. Essa parte da Bíblia não gostei não, deleta. Essa aqui não é bem assim, muito legalismo. Isso aqui, religiosidade. E no final Deus vai falar: eu amo todo mundo para dentro. Não é isso que a Bíblia fala.
Nós não vivemos mais segundo a lei, somos salvos pela graça. Não tem nada que você faça que seja capaz de te salvar. Você pode ter uma vida reta, íntegra, uma moral ilibada. Isso não te salva. O que te salva é o sacrifício de Jesus na cruz. Se você está aí toda orgulhosa da sua espiritualidade, falando, nossa, mas eu tenho que entrar no céu, porque eu jejuo, oro e faço oração e leio a Bíblia. Lamento te informar, isso não te salva. Não de obras para que ninguém se glorie. Mas as obras são uma evidência de que eu estou caminhando com Cristo. E quando a gente fala em obra, a gente tem uma tendência de pensar que é caridade. Caridade também. Mas obra é o que se faz na vida. Maneira como se caminha, maneira como se vive, ela manifesta Deus. Porque a fé, sem obras, é morta. Então elas estão interligadas. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvas para as boas obras. Então, se realmente entendemos a graça, corresponderemos naturalmente vivendo uma vida, um caminho de santificação. Então eu estou no deserto, mas eu estou andando pela trilha da santificação. Eu não estou me contaminando com os povos da terra. Eu estou andando numa trilha de santificação, seguindo as instruções de Deus e me importando. O que Ele pensa sobre a minha vida? E não se importando com o que você vai ganhar na trajetória. Gente, Deus não precisa te dar nada. Desculpa, mas se você veio aqui buscando alguma coisa de Deus, eu vou te falar, Ele já te deu tudo. Ele te deu Jesus, que pagou a conta que era sua. Ele abriu a porta, te deu a chave de casa. Pronto, agora volta para casa. Você pode conversar comigo diretamente. Você não precisa de nenhum outro mediador. Você não precisa do pastor, do apóstolo, do padre, do guru. Não, você precisa de Jesus Cristo. Jesus é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro mediador senão Cristo. E foi Ele que disse isso. Discordem das Escrituras Sagradas. Então, em Cristo, você pode voltar para casa e você pode voltar a se relacionar com Deus, falar com Ele pessoalmente. Você não precisa mais de um homem te representando, porque Jesus já te representou. Mas a gente volta para casa? Não. Ou se a gente volta para casa, você conhece? Você tem um filho assim? Ele nunca vem sentar com você na mesa, ele não conversa muito com você, ele fica lá só no videogame, ou ele fica só com os amigos na rua. Ele é um filho distante. Mas quando ele precisa de alguma coisa, ele te acha no instantinho. Ou então quando os meninos são pequenos, você volta para casa, ei, vem no papai, eles vêm correndo, ei pai, o que você trouxe para mim? E começa a revirar os bolsos do pai. E a gente está vivendo um evangelho assim, gente, a gente fica revirando os bolsos de Deus, querendo as bênçãos dele. Eu quero bênção. E a bênção que a gente quer, sabe o que é? A bênção terrena. Que se Jesus falar, estou voltando. Não, Jesus, não vem não. Porque você tem que salvar mais gente? Não, porque eu quero casar primeiro. Não, Jesus, não vem não. Por quê? Porque tem muitas vidas para serem saqueadas, muitas nações ainda para serem evangelizadas. Não, Jesus, eu preciso tirar meu diploma. Eu preciso prosperar na terra. Eu preciso cumprir o meu propósito. Ô, gente, quando Jesus fala, estou voltando, vem, Jesus, vem. Que esse aqui está uma bagaça, Jesus, vem. Põe ordem na bagaça, que só o Senhor vai colocar. Homem nenhum vai organizar a nossa bagunça. Só o Senhor. Só o Senhor. A gente faz o melhor com aquilo que a gente tem. A gente vive hoje como a Bíblia vai fazendo. O que acontece no Novo está apontando, no Velho está apontando para o Novo Testamento. Da mesma maneira, hoje a gente vive de um jeito que aponta o que há de vir. Hoje a gente vive esperançado, porque cremos na esperança da vinda de Jesus. Hoje a gente vive crendo na ressurreição da carne, porque Jesus ressuscitou e falou que nós ressuscitaríamos também. Hoje a gente anda caminhando pela justiça e pela verdade, porque nós já estamos debaixo de um reino onde a justiça e a verdade prevalecem. Então hoje a gente já vive como uma sombra daquilo que está por vir. E sabe os nossos casamentos, quando eles são sarados, felizes, saudáveis, como o Senhor quer que seja o nosso casamento? Porque o nosso casamento
aponta para o grande casamento. E a gente não tem ideia de que vai ser esse casamento, gente. A festa do casamento vai ser de arromba. E nós vamos ser retirados da terra e entrar para a lua de mel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Sabe aquela ansiedade que dá, eu vou para a lua de mel? O que eu vou descobrir lá? Isso no meu caso, né, gente, que casei virgem. E o João também casou virgem. Então a gente foi se descobrir. Quando a Bíblia fala conhecer, fala dessa intimidade sexual. Gente, quem inverte as coisas às vezes perde tanto, que é tão legal. A gente pensa assim, nossa, antes não podia nada, agora pode. Que legal, né? É tão gostoso, dá um frio na barriga. Assim, saímos para viajar de ônibus, né, João? Fomos de ônibus, fomos para a rodoviária. Saímos do hotel da noite de novo, fomos para a rodoviária. 2 meninos, eu com 22 e o João com 19. Apaixonados. E eu dentro do ônibus, indo para Araxá, no Triângulo Mineiro, pensando, uau, eu estou viajando sozinho com meu namorado. Tantas delícias que o pecado está roubando dessa geração. Ficou tudo tão banal, tão mecânico, tão descartável. E Deus preparou tudo tão lindo para nós. E a delícia de ir crescendo junto, de se conhecendo junto, de se descobrindo junto. E de ir melhorando junto. E depois vem os filhos. Coroa dessa relação. Isso é só uma sombra do grande casamento. E o que está lá nos aguardando é tão completo, e tão perfeito, e tão excelente, que nem o nosso melhor casamento aqui na terra vai ser necessário, porque toda a nossa plenitude vai estar satisfeita em Cristo. A gente parou de sonhar com o céu e fica sonhando com as quinquilharias da terra. Gente, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles logo identificaram que era um território riquíssimo. Ouro, pau-brasil, muita possibilidade de riqueza. E os índios? Ah, nem aí pro ouro. A gente precisava ser igual índio, né, gente? Eles estavam lá, todo mundo pelado, tomando banho de rio, comendo mandioca, descansando. Isso que é vida? Preocupava com nada. Aí chega o português e oferece para eles o quê? Espelho. 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 Olha eu lá. São deuses. Trocaram o ouro por espelho. Entenderam? A metáfora. O capeta está cheio de espelhinho para você. Vem com o espelhinho, vem, querida, olha, você é linda, absoluta. Você vai crescer, você vai casar, você vai conquistar na terra. Você não vai depender de homem nenhum. Você vai ser independente, boa mãe, boa esposa. Você vai ser 10, boa profissional. Eu, sua imagem. E você se esquece dos tesouros, da riqueza que Deus tem para dar e troca por espelho. Fala sério. Fala sério, gente. Está cobiçando essas quinquilharias da terra aí? Aí vem uma Covid e te mata. O que valeu o seu diploma? Valeu o quê? Valeu coisa nenhuma. Essa vida é temporal. Ela está dentro de um padrão de tempo. E Deus nos propõe a eternidade. Você está vivendo pelo espelhinho, enquanto Deus vai te fazer pisar em ouro. Não é à toa, não é coincidência que as ruas da Nova Jerusalém, a rua é de ouro. É para você pisar em cima. Como que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, gente? E é tão lindo, que sempre antes de Deus inaugurar um tempo novo, como Ele fez com o povo de Israel, vem a escola. Vem o treinamento.
Então, quando a gente hoje vê assim, a nossa liberdade de reunião limitada, isso é só treinamento. Pode piorar. E aí? Como é que você vai reagir? Como soldado treinado ou como o povo? Acabou a água. Com a boca arreganhada. Você vai falar, não, tudo bem. Vai reunir quantos? Só 10. Então tá bom, vamos fazer 1 milhão de culto. Vamos ficar cultuando a semana inteira. Vai ser um turno de 24 horas de adoração e louvor e palavra, adoração, louvor e palavra, adoração. E o céu do Brasil vai mudar. Deus tem os seus caminhos. E eu quero te adiantar. Ele leva a gente para Mara. Deus não leva a gente só para Elim. No final leva o povo para Elim. 12 fontes de água, 70 palmeiras, tudo número profético, tudo número perfeito, 70, 12, né? Tempo de plenitude, vocês vão se deleitar, vocês vão ter tempo de descanso, de deleite, porque Ele é um Pai amoroso, Ele dá tempo de descanso, de deleite. Então, antes de Elim teve Mara, depois teve Elim, depois teve Sinai, depois teve deserto. Depois chega na terra para possuir a terra, 2 dos espias falam, vamos embora, vamos conquistar que Deus prometeu. Os outros 8 falam, não vão não, nós vamos ser consumidos como gafanhotos. Aí Deus falou assim, vai ser como vocês estão falando, vocês vão ser consumidos como gafanhotos. Vocês decretaram a sua sentença, vai ser conforme vocês estão falando. Vocês vão morrer, todos os de 20 anos para cima, vão morrer no deserto, sem entrar na terra, como gafanhotos. Cuidado com o que você fala. Porque às vezes você decreta a sua sentença. Então quero te falar. Passa pela prova dando glória a Deus. Está faltando água? Já fica na expectativa do que vem por aí. Porque o Senhor prometeu que não nos deixaria sozinhos. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da vida. E Ele prometeu que nada nos faltaria. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então se você não tem hoje é porque você ainda não precisa disso. Se Ele ainda não te deu, é porque você ainda não precisa. Aprenda a ser feliz com aquilo que você tem hoje na sua mão. E a gente vai vendo esse jeito de agir de Deus em toda a história. Mas para citar alguns exemplos, José, antes do governo no Egito, a prisão injusta. Primeiro ele foi lançado na cisterna pelos seus irmãos por inveja. A gente falou de inveja no primeiro turno. Depois ele foi acusado injustamente de cobiçar a mulher do seu patrão. E ele estava fazendo justamente o contrário. Depois ele foi esquecido pelo copeiro e pelo padeiro, que prometeram que iam falar para ele de Faraó, do caso dele. Saíram da cadeia e não lembraram de José. E depois, por causa de um sonho de Faraó, 11 anos depois, José foi tirado da prisão. Então, antes do governo, teve a prisão. Moisés, antes de ser o libertador do Egito, um fugitivo assassino. Josué, antes de Canaã, o deserto. Josué creu na promessa na primeira vez que entrou. Ele falou, ei, subamos, o Senhor vai nos dar a terra. Aí os outros 8, vida, céus, azar, seremos devorados, como gafanhotos. Aí Deus dá o decreto, tá bom, vocês decretaram, vocês vão morrer então. Entrou quem? Josué, Calebe e todo mundo que tinha 20 anos para baixo. Então significa que Josué ficou zanzando 40 anos na terra por causa do relatório dos outros 8. Josué e Calebe pagaram. Deus é injusto? Não, eles estavam sendo treinados. Estavam sendo habilitados. Josué estava sendo habilitado para ser o substituto de Moisés. Todo mundo quer chegar em lugar alto, mas ninguém quer passar pelo treinamento. Antes de Canaã, o deserto, injustamente, porque ele não reclamou, ele creu. Esther, antes do trono, rainha, influente, órfã. Perdeu o pai, perdeu a mãe, foi criado pelo primo. Davi, antes de Golias, a rejeição de alguém da sua própria casa. O pai primeiro esqueceu, depois o irmão o ofendeu, na hora que ele estava indo ali, para levar suprimentos para os irmãos e levar notícias dos irmãos para o pai.
Antes do trono, ainda com Davi, antes do trono, a inveja de Saul. 22 anos, gente. 22 anos e meio. Desde o tempo que ele foi ungido por Samuel, depois ele ascendeu o trono em Hebrom, e depois para ascender o trono em Jerusalém, se tornar rei em Jerusalém, 22 anos. Sendo perseguido por inveja, injusto. Davi estava sendo treinado. Jesus, antes da redenção, o Calvário. Antes da ressurreição, a tumba. Deus tem o tempo probatório. Deus tem o tempo de exercício. Deus tem o tempo de fortalecer a nossa musculatura espiritual. E quem faz exercício aqui sabe que músculo não cresce sem dor. Você quer fazer aquele exercício que o negócio fica só tremendo assim na sua barriga? Engano, gente. Speed engano. Se você quer ter a barriga tanquinho, meu filho, pode começar. Pode começar e vai doer. O personal mexe com você, no outro dia você está assim, descendo as escadas, assim, igual um debilitado. Você não firma as pernas. Ai, que dor, você lembra? Meu personal é meu sobrinho. Ele chama Daniel. Aí eu tinha um CDzinho infantil, historinha infantil, conto sobre Daniel, eu fico com ele. Eu fico pro João, ele treina nós dois, eu falo, João, temos que bolar um plano. Uma boa armadilha para acabar com esse Daniel. Eram as tramas dos ministros do rei para derrubar Daniel. Ele fica rindo, falando, vambora, tia, vambora. Aí eu falei, Daniel, tenha compaixão de mim. Não, tia, você tem que subir o Sinai, vamos fazer exercício. Eu quero subir o Sinai, eu subi o Sinai, eu tinha 27 anos, agora eu vou subir de novo mês que vem. Só Deus sabe se eu vou conseguir. Eu tinha 27 anos quando eu subi, cheguei lá morta. Mas eu creio que o Senhor vai honrar meu esforço. Minhas pernas estão sendo fortalecidas. Está tudo durinho. Ai. A custa de dor. Mas a gente não quer sentir dor. Nós somos a geração que não quer sentir dor. Nós poupamos os nossos filhos da frustração, né? Eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Por isso que eles estão cortando os pulsos por causa de nada. No meu colégio eles me chamaram de magrela, de branquela, de 4 olhos. Leninha, escandalosa. Leninha, 4 olhos. 4 oi. 2 de vida e 2 de boi. Eu estou aqui viva. Você fala isso para um menino na escola hoje? Estou fazendo apologia ao bullying não, gente. A gente tem que combater o bullying mesmo, ok? Mas eu estou usando isso para ilustrar. Qualquer coisa derruba esses meninos. Por quê? A culpa é nossa. Mamãe não quer provocar frustração. Mamãe não quer falar não. Por que não? Foi o não que te fez essa mulher forte que você é aí, ó. Faz varada da sua mãe que não deixou você virar mau caráter. Sabe, fica esses mimimi. Não, vou poupar o meu filhinho. Aí fica aquele gaiolão com 45 anos de idade jogando videogame. Se fala muito em empoderamento feminino, porque os homens são abusivos. Cria uma geração de homem que respeita a mulher. É você que cria os meninos? Nós temos o poder de influência e a gente não usa. Empodera as meninas de 18 anos, está na faculdade, tirou carteira, não sei o quê. O menino, passei de fase no Candy Crush. E mamãe acha lindo. Ai, que linda mamãe. Para a menina ela ensina, filha minha não lava, não passa, não cozinha. Por quê? Alguém tem que fazer isso na vida. Não é indigno. Minha mãe me criou lavando, passando, cozinhando, trabalhando fora. Maravilhosa. Mulher com M maiúsculo, Dona Helena. Espero herdar, além do nome dela, a força dela. Uma geração deformada pelo excesso de proteção. Deus não te protege.
Ele te protege onde Ele te envia. Ele te protege onde Ele te respalda naquilo que você está fazendo. Agora, se você pisar na bola, tem vara para você. Porque a palavra de Deus diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama e que açoita a todo aquele que Ele quer bem. E a gente fala assim, a gente está tão formatado na ideia louca que a gente fala assim, Deus não castiga. Castiga sim, gente. A Bíblia fala que castiga. Sou eu que estou falando, a Bíblia fala. E graças a Deus quando Ele está castigando, porque quando Ele não para de castigar, Ele te entrega para Satanás. Ele te entrega para Satanás, é um pensamento reprovável para você. Igual, vai ler Romanos 1. Ele tira a mão. Ah, isso aí você quer viver? Então tira a mão. Vai. Vai, ladeira abaixo. Enquanto Deus está corrigindo a gente, é porque Ele nos ama. Enquanto Ele está corrigindo, é porque Ele está nos tratando como filhos. A gente quer a paternidade de Deus parcial. Ah, o Senhor é meu pai para me dar colo. O Senhor é meu pai para fazer bilu-bilu. O Senhor é papai para me prover, me dar um cartão de crédito, Jesus ilimitado. Mas na hora que Ele quer pôr limite, você não quer? Paternidade é o pacote completo, querida. Papai tem colo, papai tem cartão de crédito, papai tem vara. Tá mau caráter, filhinha? Vem cá, papai vai te corrigir. Vai te ensinar a ser gente, vai te ensinar a tratar o seu irmão com dignidade, porque o Pai é nosso, não é Pai meu que estás no céu, santificado seja o teu nome. O bem que Deus quer para você, quer para o seu irmão que está do seu lado aí. Você não é melhor do que ninguém não, minha linda. Você é filha, a outra também é. E às vezes Deus tem que nos corrigir para a gente entender que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. O mundo gira em torno dele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A gente tem que entender isso, gente. E quando a gente caminha nessa dinâmica divina, Ele mesmo providencia a poda para a nossa vaidade não nos dominar, para o nosso egoísmo não nos matar, e para a gente entender que Deus veio para nos resgatar, mas para esse resgate nos alcançar, passar por nós e alcançar o outro. Nós não estamos aqui de férias não, gente. Nós estamos nesse mundo para tornar o Senhor conhecido, para glorificar o nome do Senhor na nossa maneira de viver. Então para de achar que Deus está interessado só nos seus projetos pessoais. Eu acabei de ler um livro que me demoliu. Foi maravilhoso. O Deus que destrói sonhos. Rodrigo Bibo. Estou sugerindo para vocês. Anota aí que é livro necessário. O Deus que destrói sonhos. Sim, Deus destrói sonhos. Sonhos que devem ser destruídos para o nosso próprio bem. Deus é um Pai amoroso quando Ele nos diz não também. Deus é um Pai amoroso quando Ele nos dá limites. Deus é um Pai que nos treina no meio da dor. Na adversidade, na jornada humana, no deserto humano, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem conjuntamente para o nosso bem, se nós estamos amando a Deus. E amar a Deus não é falar, Senhor, eu te amo. Amar a Deus é obedecê-lo. Eu não quero que os meus filhos me deem cartões de aniversário, dizendo, mamãe, você é linda, nós te amamos, você é a nossa heroína. Eu não quero isso, eu quero que eles me obedeçam. Isso para mim é expressão de amor. Não adianta eles me dar cartão e bater a porta. Você não manda em mim, cala a sua boca. Nós precisamos de rever a nossa relação com Deus. Será que você está querendo a liderança parcial? A paternidade parcial? E você está fazendo de Deus mais um Papai Noel ou um gênio da lâmpada do que Deus? Deus é Deus. Ele dá as cartas. Nós nos amoldamos. Nós somos transformados pelo Evangelho. Somos nós que transformamos o Evangelho. Para caber na nossa conveniência. Feche os seus olhos. Assim diz o Senhor. Aquele que fez um caminho pelo mar. Uma vereda pelas águas violentas. Que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo.
vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 16 a 19. O Senhor está aqui. E Ele é Deus de milagres. Ele abre um caminho no meio do deserto. Ele é Deus no meio da escuridão. E Ele está chamando, convocando a gente. Vocês não estão vendo, eu estou fazendo algo novo. Mas se vocês não colocarem a atenção em mim, como Ele falou com o povo em Mara, se vocês não colocarem os seus olhos e a sua atenção em mim, vocês vão se perder com um falso evangelho, com um Deus imaginário, não o Deus da Bíblia, um Deus que vocês criaram segundo a sua imagem e semelhança, através dos espelhinhos que Satanás oferece a vocês. Olhem para mim, coloquem a sua atenção em mim, porque eu estou fazendo algo novo. Vocês não podem ver, já está vindo a luz. Eu estou abrindo caminho no deserto e riachos no ermo. Eu não sei se vocês já estiveram no deserto, gente. O deserto não tem caminho. E você pode se perder no deserto facilmente, porque não tem estradas. Hoje já tem, por causa da modernidade. Mas quando você chega no deserto virgem, se você não tiver uma bússola, você está perdido. Porque é tudo igual. Areia, 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 areia. Ou pedra, 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 pedra. É tudo parece igual. E Ele chega para abrir um caminho no meio do deserto. Eu estou trazendo a solução. Será que vocês conseguem enxergar o caminho que eu estou abrindo no meio do deserto? Eu estou fazendo que riachos brotem do ermo, onde não há água. Eu estou fazendo brotar riachos. Nós precisamos de tirar essa nossa perspectiva carnal das coisas que Deus está fazendo, de um evangelho utilitarista, onde nós só pensamos naquilo que a gente ganha nisso. A gente tem que parar de ser egoísta e de pensar, mais uma vez dizendo que o Pai é nosso. Quando Jesus ensina a orar o Pai Nosso, Ele fala: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia é igual no deserto, é igual no maná. O de cada dia nos dá hoje. Amanhã eu não estou preocupada com amanhã. Amanhã o Senhor proverá. Amanhã eu nem sei se eu vou estar lá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente tem que ajustar de novo o nosso evangelho. O nosso evangelho não. A gente tem que deixar o poder do evangelho quebrar o falso evangelho que nós construímos de acordo com os nossos interesses particulares. Porque é nesse lugar que nós conseguimos enxergar a face de Deus. É nesse lugar que a gente consegue enxergar que Deus está no controle, mesmo no meio do deserto. E que Ele vai trazer riachos, mesmo no ermo. Fique de pé no seu lugar. Ó Deus, nós louvamos o Teu santo e poderoso nome nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos deu saúde para estar nesse culto. O Senhor nos permitiu estar aqui presencialmente. E nós viemos aqui por Tua causa, Deus. Porque homem nenhum pode nos dar o que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela que é alimento para nós. Ó Deus, nos dá mais sede e nos dá mais fome. Nós temos água e temos pão, mas às vezes nos falta fome e sede pela Tua palavra, pela Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, e ajusta-nos, ó Deus. Tira de nós as deformidades que nós mesmos criamos, o evangelho utilitarista, focado no ego, focado no eu, naquilo que eu ganho. Senhor, que a gente entenda que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Que a gente também se dê, que a gente também se renda, que a gente também se entregue, para que outros te conheçam. Tira-nos, ó Deus, desse lugar de egoísmo, de utilitarismo,
de um Deus imaginário que criamos conforme a figura de Papai Noel ou do gênio da lâmpada. Que o Senhor reine soberano, porque quando o Senhor reina, nós desfrutamos da tua proteção, do teu cuidado, da tua vara. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que cada uma dessas mulheres que o Senhor reuniu aqui nessa noite, cada uma que o Senhor conhece pelo nome, o Senhor conhece elas pelo nome, o Senhor conhece a história delas, o Senhor conhece as necessidades que elas vivem, que eu não faço nem ideia, mas que o Senhor conhece. Eu te peço, Deus, que essa palavra alcance cada uma na medida que cada uma necessita. Que a sede delas seja saciada, que elas sejam despertadas, que elas sejam libertas de todo pensamento moldado na forma do diabo, que elas sejam despertadas para o teu amor, para a tua paternidade, para a tua paternidade completa, plena, perfeita. O Senhor nos ama quando o Senhor nos diz sim, o Senhor nos ama quando o Senhor nos livre e provê, e o Senhor nos ama quando o Senhor nos dá limite e diz não. Obrigada pelo teu amor incomparável, que já foi revelado na cruz do Calvário. Que cada uma delas seja habilitada a vencer suas próprias fraquezas e limitações, e a avançar no propósito que o Senhor tem para cada uma. Porque nós oramos não no nosso mérito, mas oramos crendo no nome daquele que venceu a morte e ressuscitou, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, lindezas. E amanhã a gente tem encontro. Vivi.